A campânula do estetoscópio enfatiza os sons de baixa frequência, como sons de B3, B4 e o sopro de estenose mitral. O diafragma é melhor para os sons de alta frequência, como B1, B2 e sopros de regurgitação mitral e aórtica e o atrito pericárdico. Para alguns modelos de estetoscópio que dispensam a campânula, a diferenciação dos sons acontece pela variação de força que o examinador aplica no diafragma. O simples contato com a pele fornece preferencialmente sons de baixa frequência, e quanto mais força é aplicada pelo examinador, maior a captação de sons de alta frequência. O ciclo cardíaco começa com a sístole ventricular. Para isso, há o fechamento das válvulas tricúspide e mitral, válvulas atrioventriculares. Após a ejeção do sangue, as válvulas pulmonar e aórtica se fecham e as atrioventriculares se abrem na passagem de sangue para o ventrículo, que determina a diástole. O fechamento das válvulas cardíacas cria um par de sons que podem ser audíveis com o auxílio de um estetoscópio e são úteis ao examinador porque refletem diretamente o ciclo cardíaco. É com ele que o examinador deve correlacionar os sons que ouve na ausculta. A primeira bulha, B1, acompanha o fechamento da válvula mitral e tricúspide. A segunda bulha, B2, acompanha o fechamento da válvula aórtica e pulmonar. A sístole ventricular ocorre entre B1 e B2, e a diástole ventricular ocorre entre B2 e a próxima B1. O fato de a diástole geralmente durar mais do que a sístole permite que você diferencie os dois eventos. A ausculta é parte essencial do exame cardíaco. Nela, o médico se coloca à direita do paciente, que será examinado, em geral, em duas posições. Primeiro, em decúbito dorsal, com a cabeça apoiada no apoio. Segundo, sentado, com o tórax ligeiramente inclinado anteriormente. Nessa posição, pode-se auscultar melhor a base do coração, que se relaciona com os focos pulmonar e aórtico. Outras posições, em pé, no decúbito lateral esquerdo, também podem ser utilizadas. A ausculta inicia-se sempre com a identificação dos focos auscultatórios, que correspondem às áreas do precórdio, que são referência de onde os sons cardíacos podem ser melhor percebidos. Lembrar que a localização dos focos auscultatórios não corresponde à localização anatômica das válvulas cardíacas. É importante saber que o exame não deve ser feito só nos focos auscultatórios, muito pelo contrário, toda a área do precórdio deverá ser auscultada, inclusive a região axilar esquerda. Lembrar que nos cardioparatos crônicos, os focos podem estar modificados ou alterados, devido a uma adaptação, uma cardiomegalia, por exemplo. Você acabará tendo que procurar o melhor local para a ausculta. O foco aórtico localiza-se no segundo espaço intercostal direito, na linha paraesternal. O foco pulmonar localiza-se no segundo espaço intercostal esquerdo, na linha paraesternal. O foco aórtico acessório localiza-se no terceiro espaço intercostal esquerdo, na linha paraesternal. O foco tricúspide localiza-se no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha paraesternal. O foco mitral localiza-se no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha miclavicular, e corresponde à localização do ictus cordis ou impulso apical. Para realizar a ausculta, nós temos que nos basear nos seguintes parâmetros: o ritmo é regular, ou irregular. Em quantos tempos ocorre esse ritmo? A presença de uma terceira ou quarta bulha? As bulhas são hipo, normo ou hiperfonéticas. Lembrando que a diferenciação clínica entre uma hiperfonese e hipofonese é a seguinte: na hiperfonese, você pode auscultar a B1 muito bem, mesmo fora dos focos apicais. Então, mesmo no foco aórtico, no foco pulmonar, você vai ouvir muito bem a B1. Na hipofonese, você ouve mal as bulhas em todos os focos. Você também deve avaliar se há presença de sopros. Abordaremos agora um pouco mais sobre a fisiopatologia do sopro cardíaco e suas características. Normalmente, o sangue flui com fluxo laminar, e esse fluxo não produz som audível,
Entretanto, devido a alguns mecanismos que comentaremos a seguir, o fluxo pode se tornar turbulento e dar origem a vibrações que produzem ruídos, os quais chamamos de sopros. O fluxo turbulento que dá origem a um sopro pode decorrer de aumento da velocidade da corrente sanguínea, o que pode ocorrer no hipertireoidismo, na anemia, no exercício físico intenso ou em uma síndrome febril. Pode decorrer da diminuição da viscosidade sanguínea devido à anemia, por exemplo. Os sopros também podem ocorrer devido à passagem do sangue através de zonas estreitadas, como nas estenoses ou insuficiências valvares e na comunicação interventricular, ou pela passagem através de zonas dilatadas, nos aneurismas, por exemplo. Na caracterização de um sopro, devemos avaliar a qualidade do sopro, uma característica mais específica dada pelo timbre, pelo tom do sopro. O sopro pode ser piante, musical, enruflar, rude. A localização, que é dada na área onde ele é mais audível. Como referência, usamos focos de ausculta, por exemplo, dizemos que o sopro está em foco mitral. A irradiação. Depois de estabelecer-se o local de maior intensidade do sopro, desloca-se o receptor do estetoscópio em várias direções para determinar sua irradiação. A irradiação também auxilia a definir indiretamente a intensidade desse sopro e até a direção do fluxo sanguíneo. Avaliamos também a fase do ciclo cardíaco em que o sopro ocorre. Ele pode ser sistólico, diastólico ou contínuo quando ele se estende durante essas duas fases do ciclo cardíaco. Em relação à duração, um sopro diastólico, por exemplo, pode ser proto, meso, tele ou holodiastólico, no caso de a vibração ocorrer no início, meio, final ou ao longo de toda a diástole, respectivamente. Da mesma forma, sopros sistólicos também podem ser caracterizados como proto, meso, tele ou holosistólicos. Por fim, avalia-se a intensidade dos sopros cardíacos. É claro que esse parâmetro sofre uma influência subjetiva do avaliador, então a avaliação mais acurada depende da experiência do profissional. Além disso, a intensidade de um sopro depende da relação de diversos fatores, como distância entre o local de origem da turbulência e região de ausculta, da velocidade do sangue e do fluxo sanguíneo através do local de produção do sopro, bem como das condições de transmissão desse som até a superfície do tórax. Desse modo, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, derrame pericárdico e estados de hipofluxo tendem a diminuir a intensidade de um sopro, enquanto condições hiperdinâmicas de circulação a elevam. Uma forma de se classificar a intensidade dos sopros é a forma cruzes. Então, com uma cruz em 4, ele é pouco audível, só são audíveis em ambiente bem silencioso. Se um observador auscultar, o outro às vezes não ausculta. Há variabilidade entre observadores. 2 cruzes em 4 é um sopro moderado e facilmente auscultável. Então, se houver 2 observadores, os 2 vão auscultar bem. 3 cruzes em 4, esse sopro é intenso e pode ser auscultado em ampla área. Ele costuma ter irradiação e podemos auscultá-lo em uma ampla área do tórax. 4 cruzes em 4 são sopros muito intensos, acompanhados de frêmito, que podem ser auscultados mesmo com o estetoscópio tocando parcialmente a parede torácica ou um pouco afastado dela. Na maioria das vezes, podemos dizer que quanto mais intenso é o sopro, maior é a anomalia causadora do ruído. No entanto, devemos ter em mente que algumas patologias podem apresentar graves defeitos valvares com sopros de baixa intensidade. A fim de se facilitar uma rápida correlação do sopro com o defeito valvar que o origina, utiliza-se o anagrama CASIN de IADEM. Então, temos que as 2 principais patologias valvares que apresentam sopros sistólicos são estenose aórtica e insuficiência mitral. Já os 2 principais defeitos que originam sopros diastólicos são estenose mitral e insuficiência aórtica. Usamos esse anagrama para auxiliar numa diferenciação inicial. Auscultando o segundo espaço intercostal direito na linha paraesternal, foco aórtico. Em toda a base do coração, B1 é menor que B2. Lembre-se que B1 é representado pelo fechamento da válvula mitral que está no ápice. Nesse local, os sons devem ser únicos e os intervalos silenciosos. Som duplo de B1 sugere exerção aórtica e de B2 pode indicar estalido de abertura mitral. Auscultando o segundo espaço intercostal esquerdo na linha paraesternal, foco pulmonar. Agora, o médico deve se concentrar em B2. Ele observa se a respiração não forçada do paciente modifica B2. Normalmente, o som é único e seco. No entanto, em alguns casos haverá um som duplo ao final da inspiração e volta a ser único à expiração. O som seria este. É o famoso desdobramento fisiológico de B2. Isso ocorre porque há atraso do componente pulmonar de B2,
que é formada também pelo componente aórtico. O desdobramento inspiratório vai ficando cada vez mais discreto com o aumento da idade, sendo muito comum em crianças e adultos jovens. Quando percebido em indivíduos de mais idade, é patológico e pode indicar bloqueio ramo direito ou estenose pulmonar. O componente pulmonar de B2 só pode ser auscultado no segundo espaço intercostal esquerdo, então só nesse local haverá o desdobramento dessa bulha. Nos outros locais do pré-córdio, B2 se refere basicamente ao componente aórtico. B2 que se desdobra à expiração, desdobramento invertido, é patológica e pode estar relacionada ao bloqueio de ramo esquerdo ou disfunção grave do ventrículo esquerdo. Ausculta do quinto espaço intercostal esquerdo na linha paraesternal, foco tricúspide. Teremos um aumento de intensidade de B1 sobre B2, a ponto de igualá-la ou até ultrapassá-la. Este foco se refere, juntamente com o mitral, ao melhor local de ausculta de B1. É o único local para a ausculta do componente tricúspide de B1. Nas demais regiões, o som de B1 se refere ao som da válvula mitral, já que ela é de maior intensidade que o da tricúspide. A ausculta do quarto e quinto espaço intercostal, foco mitral. O som de B1 é único e mais intenso que o de B2. O som duplo de B1 nesse foco, que desaparece após compressão firme da campânula, define a quarta bulha, B4. B4 aponta uma disfunção ventricular diastólica. O som duplo de B2, que desaparece após compressão firme da campânula, define a terceira bulha, B3. Para melhorar o som de B3 e B4, o paciente deve ficar em decúbito lateral esquerdo e o procedimento deve ser repetido.